Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema do Alesp em Pauta hoje é muito relevante, olha, para boa parte dos brasileiros, porque 1 em cada 5 brasileiros está obeso, né? É uma doença crônica, muitas vezes, é um problema de saúde pública e que os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo estão bem atentos, até porque existe um projeto de lei específico, o 964 de 2017, se você tem interesse, da ex-deputada Célia Leão, que trata de estabelecer um protocolo para que sejam informadas escolas, enfim, várias áreas públicas para se tratar dessa questão. O programa de hoje vai tratar de causas da obesidade e de políticas públicas. Fique atento porque a conversa vai estar muito boa, porque a gente tem 2 profissionais aqui para conversar com a gente sobre esse tema, a Vanille Valério Barbosa Pessoa Cardoso, ela é diretora da ASBRAM, Associação Brasileira de Nutrição, está com a gente online, fala direto da Paraíba. Obrigado, viu, Vanille, pela sua presença. Um prazer estar com vocês. Que ótimo. E aqui presencialmente com a gente, Elaine Dias, ela é médica endocrinologista. Obrigado, Elaine, pela sua presença. Obrigada pelo convite. Vou começar aqui com a Elaine. Elaine, é bom a gente definir, mas você sabe, primeiro, a questão da obesidade, é sempre começar do comecinho, né, falar para tirar as dúvidas de todos, mas eu estava lendo a questão eu não sei se é hereditariedade ou a questão genética, e eu cheguei a números de 40% a 70%. Essas pessoas que têm uma carga genética, nesses casos, já saem, coitadas, né, perdendo um pouco, né? Tem que lutar mais, né? Não é fácil, não. Como você falou, a obesidade é uma doença crônica, grave e recidivante, e ela é multifatorial. E as pessoas, a obesidade tem relação, um fator de risco para a obesidade é a carga genética, é uma média de 60%, então essas pessoas têm uma dificuldade maior de se manter magro, saudável na vida adulta, principalmente. Então, mas não é só a carga genética, né? É multifatorial. Tem também a questão do estilo de vida, tem o sedentarismo, alimentação. Aí a doutora, né, vai falar bastante pra gente em relação à alimentação, alimentos ultraprocessados que cada vez estão mais barato, mais acessível, e alimentos saudáveis, que é comida de verdade, que a gente fala arroz, feijão, legumes, verduras, hortaliças e frutas, estão caras, né? Uma pessoa que tem um poder aquisitivo baixo, elas infelizmente preferem e tem só essa opção de alimentos mais baratos, mas não são saudáveis, porque os ultraprocessados, a indústria está investindo muito nessas gordura trans, gordura hidrogenada, que são gorduras baratas, mas são extremamente viciantes e extremamente deletérias. O que chega no seu consultório ali de pessoas, porque eu sei que a senhora trabalha com emagrecimento e é um pouco dessa dificuldade, né, doutora? Assim, porque é muita facilidade. Eu costumo dizer que o brasileiro, infelizmente, ele passou, eu digo assim, a grande massa, né, de muitas vezes desnutrida para mal nutrido, né? Exatamente. Eu falo no consultório que as pessoas, graças a Deus, hoje em dia não morrem, né, de desnutrição, aqui no Brasil, pelo menos, né, a grande maioria, claro, principalmente aqui no Sudeste, né? Mas as pessoas estão morrendo das sequelas da obesidade, das comorbidades da obesidade. E tem inúmeras comorbidades, dentre elas diabetes, pressão alta, infarto, doenças cardíacas como todo, doenças cerebrovasculares como AVC e obesidade, por incrível que pareça, é uma causa de mais de 20 tipos de câncer. Nossa. Por incrível que pareça. Então, assim, ninguém acredita, né, que também é causa de câncer. Na mulher, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero. No homem, câncer de próstata, intestino, fígado, pâncreas. Então, a obesidade é realmente uma doença grave e que tem que ser tomadas medidas públicas para diminuir a evolução, a progressão dessa doença. Sim, é por isso que nós falamos de uma dessas medidas, são várias aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas uma delas é essa que eu vou tratar daqui a pouco. Eu só vou recheando aqui nossa conversa com alguns números para a gente ter uma dimensão do que nós estamos falando. No Brasil, essa doença crônica, né, a obesidade aumentou 72% nos últimos 13 anos. Passou de 11,8 em 2006 para 20,3 em 2019. É uma pesquisa que já tem alguns anos, mas só para ter uma dimensão de como ela realmente está aumentando. Deixa eu conversar então online aqui com a nossa endocrinologista, aliás, é isso, exatamente, a doutora Vanille. Doutora, nós não definimos, eu vou deixar um pouco para a senhora definir um pouco a questão da obesidade, porque tem como a pessoa saber, né? Nós temos aquele índice de IMC, né? O IMC, né? Enfim, fique à vontade para complementar, por favor.
Joia. Eu sou nutricionista. Estou Ah, aqui exatamente. representando a Associação Brasileira de Nutrição, né? A Aham. ASNU. O tema da obesidade é algo que a gente pode passar dias aqui conversando, porque a gente tem muitos elementos a falar sobre. Existe um conceito, que é aquele conceito mais aceito, o conceito que está bem estabelecido, hegemônico da OMS, que obesidade é o excesso de gordura corporal que vai causar, numa quantidade que vai causar algum prejuízo à saúde, né? E aí a própria OMS, ela cita, ela traz como um critério de avaliação o índice de massa corporal, que é o que você falou agora, né? O tal do IMC, que nada mais é do que você dividir o seu peso pela sua altura ao quadrado. Esse é um cálculo desenvolvido aí no século passado, 2 séculos atrás, por um matemático para pensar em proporção de corpo, e a gente usa ele até hoje como um método, uma forma. Ele é muito bom para a gente usar, para a gente ter ideia da obesidade no seu campo coletivo, né? Em pesquisas epidemiológicas. Você citou uma pesquisa que já vem acontecendo há muito tempo, que é o Vigitel, deve ser ele. O Vigitel é uma pesquisa que a gente vem acompanhando ao longo do tempo, ele acontece em capitais brasileiras, é uma pesquisa por telefone, e que tem mostrado esse índice aumentado de obesidade baseado no IMC das pessoas nas capitais. É importante a gente lembrar, né, a doutora já trouxe vários elementos em relação, considerando a obesidade como doença, ela entrou como doença, eu creio que na década de 90, não lembro bem o ano preciso, mas a OMS começou a olhar a obesidade como doença na década de 90. Uma preocupação que a gente deve ter, considerando todos esses elementos, como a doutora trouxe, importantíssimo lembrar que a obesidade é multifatorial, né? Porque senão a gente cai num problema que é culpabilizar um indivíduo por estar doente, né? Então, se a gente considera que a obesidade é uma doença, a gente não pode culpar o indivíduo por estar desenvolvendo essa doença. Como ela bem trouxe já, né, as questões genéticas, hormonais que são envolvidas, o estilo de vida que muitas vezes não é porque eu decido ou não fazer, né? A doutora foi super feliz aí em trazer a questão dos alimentos ultraprocessados. Muitas vezes não é não é uma escolha você comer determinado tipo de alimento, é aquele que você está conseguindo fazer, né? Então, essa multifatoriedade da obesidade é que torna um assunto, né? Uma condição tão importante da gente discutir em diversos aspectos, né? Sobre diversas camadas, porque já passou do tempo da gente considerar a obesidade como um problema de pessoas que não têm foco, força e fé, né? Como a gente já ouviu as pessoas falarem sobre isso, não se trata disso. Se trata de uma condição que precisa ser olhada como algo multifatorial real, né? Ela faz parte do que a gente chama na nutrição de má alimentação, né? De má nutrição. A obesidade e a fome, elas estão dentro no mesmo panorama da má alimentação. O indivíduo ele pode estar pesando, né, tá com peso lá em cima, altíssimo, e está com seu IMC inadequado, né, elevado, e está cheio de deficiências nutricionais, porque ele come mal, porque ele se alimenta mais de produtos ultraprocessados, porque ele não tem acesso a frutas, verduras de boa qualidade. Então, a gente tem que pensar sempre na obesidade nessa perspectiva de que é uma má nutrição, né? E olhar as diversas obesidades. Tem um material de uma pesquisadora chamada Lígia Amparo, lá da Bahia, que eu gosto muito. Ela chama de obesidades, no plural, porque tem vários tipos, né? A gente pode pensar de várias formas. Mas eu falo demais, viu? Você me corte, senão fica Não, falando até... Não, tá ótimo e tá envolvente, porque o assunto realmente é muito interessante. A doutora está bem atualizada, é realmente a pesquisa da Vigitel, né, que essa é um pouquinho mais antiga, mas mostra esse aumento, e só corrigindo, né, ela é nutricionista, e aqui a nossa endocrinologista aqui com a gente, e realmente, doutora Elaine, a doutora estava falando e eu lembrando, por exemplo, de algumas outras iniciativas aqui da casa, por exemplo, no estado de São Paulo, que já foi aprovada aqui na casa, para evitar aquelas cantinas nas escolas, porque eu fui uma vez numa escola e realmente é impactante. Uhum. A gente que cresceu levando na lancheira uma maçãzinha, uma bananinha, e ver as crianças correndo para comer aquelas pipocas que vêm em saquinho, bolacha recheada que dizem que é um veneno, né? Veneno. Então, assim, essas ações realmente elas
eu acho que elas têm um impacto importante Sem de sombra de proibição, e essa que é da ex-deputada também, de fazer um protocolo para que em determinadas, você saber que determinada região o índice de obesidade está maior, até porque algumas pesquisas mostram que, como a doutora falou, às vezes a classe mais baixa, economicamente, acaba e parece que está sofrendo mais com obesidade, né? E a gente vê isso nas ruas, né? Exatamente, foi o que que eu havia falado, né? Infelizmente, a comida mais saudável, ela é mais cara e mais difícil de ser feita, né? Porque ela é elaborada. E os ultraprocessados, infelizmente, eles são muito fáceis e muito acessível, né? Muito mais acessível que uma comida saudável. E essa questão da cantina teve um impacto muito grande na obesidade infantil, isso não tenha dúvidas, poderia estar pior a obesidade infantil. E tem que tomar outras, essa questão da notificação, pelo que entendi, é uma notificação compulsória, né, Sim, que vai ser exatamente. realizada. Eu acho incrível isso, porque uma vez que a gente colhe dados, a gente pode tomar uma ação, né, ver a região que tem pacientes com obesidade, quem são mulheres, homens, crianças, adultos, jovens. Eu acho interessantíssimo, eu acho que vai agregar demais e vai trazer dados para a gente estabelecer uma conduta, né, diante desse problema grave de saúde, que é a obesidade. Para você ter ideia, a Federação Mundial de Saúde tem previsão que vai ter mais de 1 bilhão de pessoas obesas em 2030. Então, é muita gente obesa, né, com obesidade. E em relação a medidas de saúde pública, principalmente para crianças, o ideal, eu vou falar o mundo ideal, tá? O ideal era proibir colocar esses heróis, princesas na embalagem de biscoitos recheados, alimentos ultraprocessados. Porque o herói está magrinho e bonito, exatamente, né? E saudável. E faz muita atividade física, mas a criança fica lá vendo o herói comendo salgadinho, né? O salgadinho. Sabe, doutora, que eu vejo esses dias na piscina, eu comecei a reparar nas crianças, eu posso estar errado, parece que as outras gerações estavam mais magrinhas, né? A gente começa a ver uma saliência na barriga de criança, que assim, não dá para... porque o corpinho de uma criança, sei lá, de 10 ou de um adolescente de 15 anos, dificilmente para ter uma barriga. Claro, tem a questão genética e tal, né? Mas a gente começa a ver algumas diferenças, provavelmente por essa alimentação. Não é para ter. Muito, exatamente. Uma criança de 10 anos, 5 anos, não é para ter essa barriguinha saliente. Porque essa barriguinha saliente é gordura visceral. E hoje a gente vê crianças nessa idade com gordura visceral, com gordura no fígado, esteatose hepática, diabetes tipo 2, que era um diabetes exclusivo para o adulto. Mas devido que, às vezes, nem tá muito acima do peso, mas esses alimentos ultraprocessados, gorduras hidrogenadas, trans, elas são extremamente inflamatórias e aumenta muito a possibilidade de você ter gordura visceral. A gente tem um pouco da influência americana do Brasil? Eu Totalmente, acho que sim, porque assim, se você pegar a Europa, você vê, já vi matérias especiais de como os franceses se alimentam, enfim, até a pizza do italiano é diferente da nossa, é bem mais recheada, né? Agora, eu acho que a gente tem muita influência americana e assim... E o americano, ele é aquilo, né? É o fast food e que impregnou nas nossas propagandas e que é aquilo, a gente parece que está passando do mal alimentado para o má nutrição, né? Para má nutrição, exatamente. Tem total influência, né? A gordura hidrogenada veio dos Estados Unidos, que está muito no sorvete, a gordura hidrogenada, que é uma gordura barata, extremamente palatável, extremamente viciante. O refil, por exemplo, veio do americano. Né, o refil de refrigerantes, de bebidas açucaradas, que é uma coisa que deveria ser proibido cinema, também. Né? Pipoca tudo big, tudo enorme, big. Né? Aí é aquela coisa assim, a promoção, que você compra um grande. De pipoca. E tem aquelas promoções, né? Você compra um grande, a diferença de preço é só R$1. Você comprar o grande para o médio, a pessoa vai no grande. Isso tem uma explicação publicitária, né? Que você encaixa no meio um que é intermediário, porque se tiver duas opções, a pessoa fala, não, esse é bem mais barato, esse é mais caro. Eles encaixam no meio um intermediário e aí o cérebro fala, não, esse aqui é só R$1, então compensa esse big. É a publicidade que, como a senhora bem lembrou, para a criança tem que realmente, já tem muitos regulamentos, mas precisa ter mais. Precisa ter mais. Inclusive, no supermercado, não sei se você já reparou, mas esses biscoitinhos recheados, bolacha recheada, esses salgadinhos industrializados, estão na altura da criança.
Olha. Na altura dos olhos da criança. Então está muito fácil para ela pegar. Pois, às vezes Isso o pai não deveria ser mudado. percebe, né? Não percebe. A criança vai lá, pega, pensado. coloca. Totalmente pensado. Uhum. Totalmente pensado. Por isso que a gente precisa estar atento e conversar com os profissionais. E a Assembleia Legislativa de São Paulo também tem, nós temos uma comissão específica de saúde aqui na casa, da onde saem esses projetos. Você pode participar, contactar seu parlamentar e falar sobre esses temas. Mas deixa eu voltar aqui com a nossa nutricionista, que fala direto da Paraíba, a Vanille Valério Barbosa, Pessoa Cardoso. Você tem, inclusive, Vanille, salvo engano, que eu vi na internet, um estudo voltado para escolas, ou estou enganado? Sim. Eu estou aqui representando as Bramas, eu sou professora da Universidade Federal de Campina Grande, campus Cuité, que é um campus de expansão aqui no interior da Paraíba, e a gente desenvolve trabalhos com crianças, projetos tanto de pesquisa quanto de extensão com as crianças das escolas. Eu trabalho numa cidade que tem 19 mil habitantes, então é uma cidade super pequena e que a gente já discute essas questões relacionadas à alimentação. Quando você trouxe o exemplo da cantina, a gente tem legislação que proíbe, né, a venda, por exemplo, de alimentos que estejam alimentos não saudáveis, né, alimentos ultraprocessados, com a embalagem chamativa, com embalagens que chamem a atenção de crianças. Já existe legislação para isso, ela precisa só ser fiscalizada e cumprida. Se a gente observar tanto a Constituição Federal no que tange às crianças, quanto o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente também encontra respaldo lá de proteger as crianças de propagandas que levem, né, a gente considera a criança como um indivíduo que não sabe fazer as suas próprias escolhas, eles não têm discernimento para escolhas alimentares saudáveis. Então, se ele é colocado à sua disposição esse tipo de alusão, né, personagens, heróis, isso faz com que a criança consuma. A gente já tem legislação para isso, a gente precisa só que ela seja fiscalizada e que ela seja colocada em prática. E aí eu queria pegar o gancho, falando dessa, né, da criança, que é o melhor lugar para a gente atuar com educação alimentar e nutricional, certamente é com a criança, né? Porque se a gente consegue construir bons hábitos alimentares desde lá da infância, existe uma chance maior da gente ir permanecendo com esses hábitos. Mas uma das coisas que a endocrinologista trouxe para a gente sobre os preços, né? Por que às vezes uma comida que não tem qualidade, que é ultraprocessada, está mais barata e de repente em alguns lugares existe uma dificuldade de acesso a um alimento saudável? É nesse lugar que a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de política pública, que é a minha área de atuação, de acompanhamento da obesidade, a gente não pode esquecer desses elementos. Então, quando eu crio estratégias de taxação de impostos para bebidas açucaradas, isso é uma estratégia de política pública para segurar uma obesidade infantil. Quando eu crio estratégias, políticas públicas, projetos de lei que reduzem, por exemplo, impostos do pequeno produtor, do agricultor familiar, que produz alimentos de qualidade, isso são políticas de apoio e de combate e de evitar obesidade. Então, a gente tem que ampliar o nosso olhar para quando a gente pensa na obesidade, para além do que está dentro da escolha do indivíduo, como se para resolver a obesidade era só todo mundo parar de comer e fazer atividade física. E não é, né? A gente tem uma série de atividades que precisam ser organizadas, porque é multifatorial. E outra coisa que precisa ser pensada é que já existem muitos estudos, né? A gente tem um consenso de 2020 canadense que envolve pesquisadores do mundo todo, falando sobre o estigma da obesidade, que é essa mania que a gente tem de olhar os corpos e dar nosso parecer sobre os corpos alheios. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter com um projeto como este que a gente está discutindo aqui hoje, de fazer um protocolo, de enviar informações sobre os indivíduos, é não fazer com que esses indivíduos sejam culpados pelos seus corpos, né? Então, inclusive eu vi no projeto de lei que fala algum link com o conselho tutelar. Então, tem que ter muito cuidado quando a gente pensa sobre isso, porque a gente já tem um protocolo em nível federal, né, do Ministério da Saúde, de linha de cuidado para a obesidade.
Então, todos os estados e municípios têm que cumprir, porque já existe esse protocolo estabelecido, né, dentro da saúde, e que é intersetorial, que dialoga com as outras instâncias. Então, a gente tem que ter aqui muito cuidado para não estar apontando pessoas na rua dentro dos nossos achismos de que você precisa cuidar da sua saúde baseada no meu olhômetro aqui do que eu olho para você. Porque eu fico muito com o que a pesquisadora Lígia traz para a gente sobre as obesidades, sobre a gente pensar as diferenças que existem desta barriga assim ou assado, né? A gente chegou num nível que as pessoas entendem que saúde é ter uma barriga tanquinho. Isso não é verdade. Existem muitas pessoas, né? Tá aí um endocrinologista para nos explicar até melhor que ela pode explicar. Não significa que você está magro, você está saudável, né? Não necessariamente. Então, a gente tem que pensar em todas essas nuances que envolvem a obesidade e não levar o indivíduo a ser culpabilizado e ser olhado como uma pessoa que tem que fechar a boca para poder resolver o seu problema. Porque o problema é muito maior, né? A gente tem Se fosse tão simples, se fosse só fechar a boca e fazer atividade física, a gente não tinha os números de obesidade aumentando dessa forma como a gente tem nos últimos anos, né? Então, só para fechar essa história do estigma, esse consenso, né, que é mundial, que serve para todos, é uma recomendação mundial. Ele diz que tão prejudicial à saúde do indivíduo que está com obesidade, aquela quantidade de gordura, tão prejudicial é o estigma que ele sofre, as pressões psicológicas, as questões psiquiátricas que são levadas por conta dessa convivência com o corpo que está convivendo com obesidade. Muito interessante isso que a Vanille trouxe, porque realmente tem que ter todos esses cuidados. Por isso que é importante debater que um projeto como esse, claro, ele vai entrar dentro da lei da proteção de dados, porque os órgãos públicos também são obrigados, então não se pode fazer uma divulgação da obesidade e apontando nomes, enfim, mas a ideia é criar informações para que sejam subsidiados outras áreas dentro do poder público para que se estabeleçam políticas públicas. Mas eu vou voltar aqui com a nossa endocrinologista para falar um pouco. Eu gosto sempre de saber o que é que dá certo, Elaine Dias, porque é uma pergunta fácil para uma resposta difícil, mas na experiência de vocês, o que costuma ter resultado? A gente falava, por exemplo, quando a pessoa quer emagrecer, a anotação, aquele diário dá um resultado, mas é multifatorial, como a nossa nutricionista trouxe, né? Porque tem problema psicológico, a vida tem que estar mais ou menos regulada. Essa abordagem multidisciplinar, como vocês falam hoje, dá certo? Tem que ser assim? O ideal é que seja multidisciplinar, mesmo que também a obesidade é multifatorial, né? Como a doutora falou, tem a questão também psicológica, psiquiátrica. A grande maioria dos pacientes obesos tem também transtornos alimentares, pacientes com obesidade, não a grande maioria, mas pelo menos 6% tem estudos mostrando que tem transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, tem que ter um acompanhamento, né? Tem alterações hormonais, metabólicas. Então, o ideal é você ter um acompanhamento multidisciplinar, né? Um endocrinologista, eventualmente o psiquiatra, terapia sempre é bom e nutricionista é essencial, né? E o ideal também uma pessoa, né, para ajudar na atividade física. E assim, o tratamento para obesidade é muito difícil. Eu falo que emagrecer é muito difícil, porque vai contra a nossa fisiologia, porque à medida que a gente está emagrecendo, por mais que a gente se esforça, cada quilo que a gente elimina, nosso metabolismo diminui, porque ele tem a questão da sobrevivência da nossa espécie. Sim. Ele entende que se eu estou emagrecendo, está faltando comida no mundo, eu vou diminuir o metabolismo. Eu fiquei muito triste, que o nosso corpo ele entende isso. Ele fala, você está comendo isso, eu preciso reservar, né? Até ele entender, né? É um processo longo e complexo. Na realidade, ele não entende nunca. Ele não entende nunca. É uma luta diária e constante. Então, como a doutora falou, o ideal é você tomar medidas públicas na infância, para evitar que a criança se torne obesa. Porque uma vez obeso, para se tornar, né, magro novamente, é muito difícil. Mas é claro, né, tem vários pacientes que conseguem, é um acompanhamento multidisciplinar e para a vida inteira, porque, como eu falei, a obesidade é uma doença crônica. A partir do momento que você está com IMC acima de 30, a possibilidade de você precisar de medicamento a vida inteira é muito grande. E isso é muito importante também, porque
Eu trabalhei muito tempo no Hospital das Clínicas, que eu fiz doutorado lá, e aqui em São Paulo. E eu trabalhava no setor de obesidade. E a gente tinha acesso a alguns medicamentos para tratar pacientes com obesidade. Hoje em dia, a gente não tem acesso quase nenhum. A gente tem a ajuda da indústria que doa alguns medicamentos, sabe? Então, posto de saúde não tem medicamentos para tratar obesidade, pacientes com obesidade, como é para diabetes, entendeu? No posto de saúde, ainda bem, tem bastante medicamento para diabetes, mas não tem para obesidade. Então, as pessoas têm que entender que a obesidade é uma doença, sim, que desde a década de 90, ela tem um CID, que é o E66. Então, tem que ser tratado como uma doença e as pessoas têm que ter acesso aos medicamentos. E olha, a gente vai para um rápido intervalo, a gente está falando de obesidade, mas também tem hoje, eu acho que o termo é pré-obeso, alguma coisa. Precisa estar atento também, a gente vai falar disso depois do intervalo. Voltamos já. Estamos de volta no Alesp em Pauta, falando sobre obesidade, que afeta aí cerca de uma pessoa em cada 5 brasileiros. É um problema de doença, é um problema de saúde pública e que precisa ser tratado com políticas públicas. Nós estamos conversando com 2 profissionais aqui, 2 profissionais da área, para entender melhor esse tema. E eu vou voltar diretamente da Paraíba, a Vanille Valério Barbosa, ela é diretora da ASBRAN, Associação Brasileira de Nutrição. Ô Vanille, a gente já vai tratar dos temas que a gente prometeu no primeiro bloco, mas fala um pouquinho da ASBRAN para a gente, porque você está aí na Paraíba, mas é uma associação no Brasil todo, e fala um pouquinho desse trabalho que vocês desenvolvem, se é relacionado a políticas públicas também, por favor. Sim. A ASBRAN é a Associação Brasileira de Nutrição, é a entidade mais antiga da nutrição, né? A gente tem entidades que envolvem a nutrição, que são as associações, os sindicatos e o conselho. A ASBRAN é esta mais antiga. Então, ela lida com as questões relacionadas à formação, né? Ao que diz respeito à formação do nutricionista. Então, é uma associação que existe desde a década de 40 e que está distribuída em várias associações em alguns estados, né? Então, alguns estados têm associações regionais, né? As afiliadas, que a gente chama, e tem a associação nacional, que é a ASBRAN. Nós somos responsáveis pela organização do maior evento de nutrição que acontece a cada 2 anos, que vai acontecer agora, esse ano, em São Paulo, né? O Combran é o evento que acontece a cada 2 anos e onde reúne toda a ciência da nutrição, se encontra lá em todas as áreas. A gente tem uma portaria, uma resolução que divide a nossa área em 6. Então, lá no Combran, todas essas áreas se encontram e ela tem essa associação, né, que não tem fins lucrativos e que congrega os profissionais da área de nutrição. A grande missão da ASBRAN é promover o fortalecimento da formação e da especialização de todos os nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética. Então, é um espaço que incentiva a pesquisa em nutrição. Que legal. Atualiza a gente, então, porque a gente está... Vai ser nesse mês? Quando vai ser o evento em São Paulo? Não ouvi, cortou. Quando vai ser o evento aqui no estado de São Paulo? Na capital, né? Vai ser lá no Promag, em São Paulo, de 21 a 24 de maio. Então dá tempo de se planejar. Ainda dá tempo de mandar trabalho. Que legal. Você que tem trabalho na área da nutrição, ainda está aberto o prazo, creio que até amanhã, dia 18 de janeiro. Então, assim, até quem tiver interesse de participar, vá participar. É um grande evento, né? O tema dele vai ser alimentação e nutrição na perspectiva da integralidade das práticas do cuidado. Então, a obesidade é um dos eixos, né, que vai estar sendo trabalhado dentro do nosso evento. É a primeira vez que vai acontecer no formato de eixos, então vai ser um evento muito especial para nutricionistas, técnicos em nutrição e dietética e que se interessa pela área, pela ciência da nutrição. Muito legal.
Está conosco. Muito bom. E a nutrição mudou muito, né? Agora você tem nutricionista que ela até prepara algumas coisas ali no consultório, mostra para vocês, né? Evoluiu muito e ficou muito bacana. Mas eu ainda vou com a Vanille mais um pouquinho, só para falar um pouquinho que eu acho que uma associação como a sua, da Asbram, ela deve ter muito trabalho voltado à política pública. Só para você ter uma ideia, aqui no estado de São Paulo, eu falava aqui no intervalo, nós tivemos, por exemplo, nós temos uma lei que é de 2006, que institui a política de combate à obesidade e ao sobrepeso no estado de São Paulo. Nós tivemos uma CPI da obesidade infantil e várias propostas em várias frentes. Nós tivemos esta que nós citamos no primeiro bloco. É uma luta constante, não é, Vanille? Porque nós temos a questão da proibição nas escolas, na merenda, desses... Como é que nós falamos? Os produtos... Ultraprocessados, né, Vanille? Mas é uma luta constante, né? Combater, fiscalizar e acompanhar, né, as políticas. Sim, e porque às vezes a luta até é desigual, né? Porque pense que nós temos grandes indústrias envolvidas nessas questões, né? Existe um fator lucro aí muito importante, né? Então, a gente já existe muita legislação, tanto em nível nacional, como algumas legislações. E eu dei uma olhada antes da gente conversar, São Paulo ele tem pensado e tem, né, feito algumas movimentações nesse sentido de proteção, né, do indivíduo em relação à obesidade. Então, existem legislações que podem ser construídas no âmbito municipal, estadual e federal. Então, algumas cidades aqui da Paraíba, por exemplo, é terminantemente proibido vender alimentos ultraprocessados dentro e no entorno da escola, com leis aprovadas. Então, naquele município é proibido fazer isso. Então, existem ainda essas possibilidades de atuação, né, que a gente chama de ações de proteção, né? Quando a gente cria uma legislação que dificulta que as crianças, principalmente, tenham acesso a alimentos que não são de qualidade, que são alimentos ultraprocessados, alimentos que não são saudáveis, você está dizendo que são medidas de proteção. Essas são muito importantes, né? Criar legislações e dificultar o acesso. A gente tem medidas também de impostos. A gente acabou de aprovar, por exemplo, agora no pacote aí na nossa conversa nacional, né, a cesta básica. Às vezes a gente não se toca o que significa isso para a nutrição e para esse acompanhamento da obesidade. Cesta básica, todo produto que está lá na cesta básica, ela tem isenção de imposto. Então, percebe que se eu boto na cesta básica lá produtos ultraprocessados, eles teriam isenção de impostos. Então, isso tem que ficar... os nossos deputados precisam ficar atentos a essas questões para proteger a população. A ideia é proteger-nos deste efeito que é a obesidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e por conta de tudo que a gente está vivendo, inclusive de mudanças climáticas, né? A gente tem várias, né, publicações trabalhando com o que a gente chama de sindemia global, né? Que traz a obesidade, a fome e as mudanças climáticas como elementos que estão ali de um mesmo problema. A gente precisa olhar para eles de forma conjunta. São muitas camadas para que a gente possa atuar. E eu, em vários momentos aqui, a doutora, eu vi, ela está no mesmo exercício que eu, de não chamar as pessoas de obesa, né? Pessoa com obesidade. Esses materiais, né? Essas pesquisas mais atuais trazem, inclusive, isso, sabe? De que a forma como a gente trata os indivíduos que convivem com obesidade, a linguagem importa. Então, os estudos têm mostrado que é importante, não rotula a pessoa de obesa. É disso que ela está com obesidade, que a gente não chama mais ninguém de diabético, por exemplo, não é? Então, a gente não nomeia o indivíduo pela sua doença, mas ele é um portador, ele convive com aquilo, né? Essa é uma coisa importante. E, por fim, dentro desse nossa conversa que eu queria trazer, a gente já tem agora a ABESO, a Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, publicou um material muito bacana que se chama Obesidade Controlada. Esse material nos faz pensar já umas pesquisas antigas do Bruno Halper, que é daí, que pesquisa muito dentro da área da obesidade, que, para que a gente pense em saúde do indivíduo que está convivendo com obesidade, não necessariamente a gente precisa que o IMC dele fique dentro daquela faixa de adequação. Então, existe uma nova proposta da gente estar cuidando das pessoas que têm obesidade,
fazendo um processo de redução, né? Já tem vários estudos mostrando, ó, 15% do peso perdido de uma pessoa que está com obesidade grau 3 melhora muito a vida dela. E pode ser que ela nunca chegue naquele peso que deixa aquele IMC dela dentro daquela classificação que eu nem gosto de chamar de normalidade, né? Parece que a pessoa que não está lá é anormal, né? Aquela eutrofia, né? Aquela adequação que a gente tem. Então, existem já vários estudos mostrando isso. Então, para que quem está nesse processo de precisa perder alguma quantidade de peso para ter a sua saúde, para cuidar melhor do seu bem-estar, às vezes não é preciso chegar, não é preciso ser magro, né, para ter saúde. A redução já ajuda bastante e tem muitos estudos mostrando isso. Então, recomendo aí, quem está nos assistindo, busca lá na internet, Obesidade Controlada, é um material novo que a ABESO, junto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, publicou agora muito recentemente, que nos faz pensar sobre outras formas de abordagem e de olhar para as pessoas, né? A gente está aí com a grande mídia falando sobre a fiscalização dos corpos, né? De olhar o corpo, comentar o corpo do outro. A gente tem que fugir desse lugar. A ideia não é fiscalizar o corpo das pessoas. A ideia é que a gente promova saúde. E saúde tem muitos elementos para a gente dialogar e promover, né? Um indivíduo que não come bem, um indivíduo que não mora bem, um indivíduo que não tem onde morar, ele não tem saúde, por exemplo. Então, tem vários elementos que a gente precisa pensar e as políticas públicas, elas estão atentas e precisam estar atentas a esses elementos, né? Não punir a pessoa que está com obesidade, pelo contrário, a gente precisa proteger esse indivíduo e trazer ele para uma vida digna, né? O bem-estar que a gente quer que todo mundo tenha. É bem complexo, doutora Elaine quer complementar? Ela citou uma pesquisa tão interessante aí dessa obesidade controlada, né? Essa obesidade controlada foi realmente foi publicada pela ABESO e pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, as quais eu participo. E é muito interessante porque, assim, o que a doutora falou, você não precisa estar dentro do IMC. Uma vez que você elimina 10% do seu peso, tem vários estudos mostrando que melhora os níveis da glicose, pode até ter uma melhora do diabetes ao ponto de você poder tirar os medicamentos, melhora a hipertensão, melhora a depressão, melhora a produtividade. 15% de redução do peso melhora a mortalidade, a possibilidade de você ter um evento cardíaco. Para você ter ideia, 3% de redução do peso já melhora a qualidade de vida, a disposição, melhora os níveis glicêmicos também. Então, uma pequena redução do peso causa um grande impacto. Acho que a gente pode marcar assim como pequenas vitórias, né? São grandes vitórias, né? Grandes vitórias. Pequena porcentagem, grandes vitórias, grandes conquistas. Exatamente. Até porque a gente, antes no primeiro bloco, a gente falou assim da questão do obeso, que eu queria até que a senhora marcasse, e assim, o excesso de a pessoa que está com excesso, né? Excesso de gordura. Que marca aí essa diferença aí a pessoa que está com excesso e aquele que já está obeso. O marco mais fácil é o IMC, né? Exatamente. Mas a pessoa pode ir no médico e falar, doutor, estou obeso ou estou acima do peso? Porque às vezes a gente nem sabe, né? Está achando que está só acima do peso e já está obeso, ou então não está, mas está só acima. E quem está acima do peso também tem consequências, né? Sim. Para estudos populacionais, realmente é utilizado o IMC, que é um índice de massa corpórea mais fácil de ser realizado, né, para estudo populacional. Então, o IMC, vamos dizer, um paciente, né, uma pessoa eutrófica é até 25. Acima de 25 e até 30, a gente considera como sobrepeso, que está acima do peso. Então, está caminhando para obesidade. Então, nesse momento, a gente já tem que tomar alguma atitude para evitar que se torne obeso, né? O paciente com obesidade. Entre 30 e 35, obesidade grau 1. Entre 35 e 40, obesidade grau 2. E acima de 40, que é a obesidade mórbida, que é realmente muito difícil de ser tratada. E a grande maioria dos pacientes é necessária uma cirurgia bariátrica. Sabe? É algo mais grave. Agora, obesidade é algo bem complexo, porque assim, existe aí dentro do consultório uma coisa individualizada, personalizada. A gente consegue classificar uma pessoa magra, com obesidade metabólica. A gente fala do magro obeso metabolicamente, né? O magro obeso metabolicamente, que é aquela pessoa que tem
pouca reserva de gordura na região da periferia do corpo, né, braços, coxas, glúteos, e o pouco que engorda vai para a região visceral. Então, é aquele magro com barriguinha. Aquela pessoa tem uma obesidade metabólica, apesar de ser magro. Então, é complexo, né? Mas a gente considera, até para medidas de saúde pública, para indicação de medicamento, indicação de cirurgia, a gente utiliza o IMC e associa com comorbidades, que seria hipertensão, diabetes, doença cardíaca, gordura no fígado, artrose. O paciente com obesidade tem muita artrose, que é uma sobrecarga de peso o tempo todo, apneia do sono, depressão, tem várias sequelas aí. Doutora Vanille, a senhora costuma ter algum trabalho junto com o psicólogo? Porque a gente percebe também, às vezes a pessoa... tem a pessoa que gosta de se alimentar mais, tem gente que... Eu me lembro do Dr. Drauzio Varela falou, tem gente que olha uma refeição, aquilo para ela é um paraíso, e o outro já não dá tanta atenção. Vai muito de cada pessoa, né? E associar a atividade física é sempre bom, mas e se a pessoa fala, ela gosta bem de comer e atividade física nem pensar, né? Aí tem a questão psicológica, né, doutora? Então, às vezes um auxílio de vários profissionais acaba colaborando, né? Porque as pessoas, às vezes, já têm aquele estilo de vida de comer bem, mas fazer pouco exercício, e às vezes está depressivo, então vai somando, né? É fundamental, né? A nossa luta, a nossa vontade é que um dia todas as pessoas tenham acesso a todos os profissionais, a fazer um atendimento mútuo profissional real, né? Porque a parcela da população que tem acesso a esses profissionais em consultório é muito pequena, né? Se a gente pensar na grande população, naquele indivíduo trabalhador que a gente conhece, que acorda às 5 da manhã, pega 2 conduções, vai trabalhar, volta, pega outra condução, chega em casa às 9 da noite. Se for uma mulher, ainda vai fazer o jantar e o almoço, a comida do outro dia. E a gente olhar para essa pessoa e dizer ela não quer fazer atividade física é complexo, né? Então, a gente precisa pensar em dar estrutura a toda a população, a todas as pessoas, a realmente ter esse acesso a esse trabalho muito profissional. Eu faço terapia há anos e digo que, olha, todo mundo devia fazer terapia. Todo mundo devia ser acompanhado por um psicólogo, porque é fundamental você se entender dentro dos seus processos para qualquer coisa na sua vida, né? Então, assim, que bom e tomara que um dia a gente consiga que toda a população tenha acesso a psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, educadores físicos, né? Para que façam esse acompanhamento e que tenham acesso a isso. Que mora em um lugar que tenha praça, que ele possa caminhar na praça, que ele tenha um trabalho, que ele chegue em casa e consiga ter um tempo de fazer atividade física. Então, são muitas nuances que envolvem, né, essa redução da obesidade que a gente precisa ver. A gente ficou atacando durante muitos anos no mesmo lugar que era, precisa mudar a atividade física, e como assim? Só que as pessoas não conseguiram sair, não é? O que a nossa colega trouxe é muito importante. É muito difícil, gente, perder peso. É contra a nossa fisiologia, né? E a ideia que foi se colocando na cabeça das pessoas que ficar saudável é ser magro, isso também é muito complicado, né? Porque, como ela já falou, a gente já tem estudo suficiente dizendo que reduções... Existem pessoas que nunca serão magras, né? Que nunca será ossinho aparecendo aqui, a barriguinha chapada. Não vai, porque não vai ser. Isso não significa que essa pessoa não possa ser saudável, que essa pessoa não possa ter qualidade de vida, que essa pessoa não faça atividade física. Quantas pessoas que a gente conhece que estão com IMC acima do que é preconizado, mas que se alimentam bem, que fazem atividade física, que estão com a saúde ok. Essa pessoa é o que esse material da ABESO está trazendo como obesidade controlada. Ela está vivendo com saúde, com um peso que é acima daquele que é preconizado, mas que ela já organizou a vida dela em torno daquilo que está ok. Então, essa ideia, quantas pessoas, sabe, eu acho que a doutora concorda comigo, quantas pessoas adoecem querendo ficar magras, adquirem doenças para ficar magra, toma remédios malucos para ficar magro, para ter uma estrutura que nem é a sua, né? Então, quando a gente fala em obesidade, a gente está falando num problema que envolve todas essas questões. Existem estudos que falam da interseccionalidade da obesidade, né? A gente pensar nas várias camadas que envolvem quando você quer tratar com o indivíduo sobre a temática.
Então, pensar quantas pessoas adoecem querendo ficar magra, achando que ficar magra é porque vai ficar com saúde? Quantas pessoas conseguem julgar? Existem profissionais da saúde para fazer acompanhamento disso, mas todo mundo que passa na rua se sente no direito de julgar o corpo do outro e mandar ele emagrecer, e mandar cuidar da sua saúde. E às vezes nem sabe que a pessoa cuida muito bem da sua saúde, né? Então a gente tem que sair desse lugar, né? E pensar a obesidade como ela merece. Ela tem que ser pensada com esse olhar multifatorial, com esse olhar multidimensional, questões sociais, questões políticas, questões econômicas, questões culturais, né? Quando você fala, tem gente que gosta mais de comer e outras não. Comida é um dos maiores prazeres que todo ser humano tem, né? Quando você pega principalmente pessoas mais idosas, né? Quando eu atendo, hoje em dia eu não atendo mais, mas já atendi muito tempo, chegavam pessoas com mais de 60 anos e diziam, doutora, não tire de mim, meu único prazer que é comer. Então a gente não pode pensar que cuidar da saúde é tirar um prazer que é comer. Ninguém vai parar de comer, né? É como fazer isso. Então é para isso que existe toda uma equipe multiprofissional para, junto com o indivíduo, construir com ele estratégias de um viver melhor, né? Que não necessariamente vai ser magro de barriga chapada, mas pode ser saudável. Sim, com certeza. Bom, o programa está caminhando para o final e eu queria passar a palavra para as minhas duas convidadas aqui, para a gente fechar. Mas rapidamente aqui, doutora Elaine, a doutora Vanille falou sobre essa questão de multidisciplinar. Eu estava fazendo uma rápida pesquisa aqui, olha, de abordagem da obesidade, individualidade genética, condição de saúde associada, preferência e estilo de vida, aspectos psicológicos e emocionais, acessibilidade, sustentabilidade, acompanhamento e opções de tratamento. Aí chega na opção de tratamento. Então, para além daquele fecha-boca que vai fazer exercício. É mais complexo, né, doutor? E quando a gente tem uma visão com um médico que tem essa visão, fala, olha, você tem uma genética tal, você tem essas preferências, você tem essas condições, vamos fazer esse tratamento aqui. Aí a pessoa se sente mais confortável, né? E aí ela começa a avançar e perdi um pouquinho, é bom, né? Porque a gente também não pode dizer que claro que perder é sempre bom, porque é peso, porque está associado a muitas doenças, né? Mas esse tratamento multidisciplinar vai ajudando e vai encaminhando melhor, né? Sim, em relação ao medicamento, assim, a obesidade é uma doença estigmatizada e os medicamentos para tratar a obesidade também são muito estigmatizados, né? Há medicamentos malucos, dietas malucas, enfim. Mas, assim, hoje a gente sabe que como a obesidade é uma doença crônica, ela precisa ser medicada, tá? E pacientes com obesidade de longa data e obesidade grau 2, grau 3, eles precisam de medicamento para isso, né? Qual medicamento? O médico vai avaliar e vai diagnosticar e vai, né? Eventualmente, inclusive, tem que ter associação de vários medicamentos, como a doutora falou, tem muita relação com a saúde mental, tá? Porque essa cobrança social, o Instagram, do corpo perfeito, a referência, muitas meninas jovens têm bulimia, transtorno de compulsão alimentar, tem vários transtornos alimentares, ortorexia, tem inúmeros transtornos alimentares aí, né, e está em alta, infelizmente, e é essa cobrança mesmo. E normalmente um transtorno de compulsão alimentar periódico, que é a causa, dentro dos transtornos, é o mais comum entre os pacientes com obesidade, é devido a uma dieta muito restritiva, sabe, que desencadeou ou realmente se automedicou, ou tomou um medicamento que não tem nada a ver, diurético, que é muito comum, né, entre adolescentes, tomar diurético, tomar purgativo, né, que solta o intestino para dar diarreia, enfim, no final só perde líquido, né, e quase se mata, para ficar magro a qualquer custo, né. Hoje não existe mais isso, né, dentro dos profissionais sérios, claro, né, que a doutora falou, hoje, dentro da nutrição, se sabe que a alimentação saudável, que é o mais adequado, que essas dietas malucas, restritivas, só desencadeiam transtorno de compulsão alimentar, bulimia, sabe? Então, e o medicamento, sim, ele é necessário, tá? Principalmente em pacientes que têm a saúde mental afetada, e infelizmente as pessoas que estão com obesidade, elas geralmente têm alguma questão mental, né? Então tem que ter, aí o que a doutora falou, tem que ter um acolhimento, sem julgamento. O paciente com obesidade, ele precisa de acolhimento. A gente pegar no colo, entender e tentar resolver todos os problemas com ele.
Muito bom, gostei demais aqui das nossas convidadas. Claro que isso aqui é só para fazer um trocadilho, né? É só um petisco para a gente falar de tanto assunto tão interessante que é a obesidade, para a gente entender mais. A gente tem muita política pública aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente citou várias aqui, o programa tratou de uma específica que é o protocolo. É um debate longo, aprofundado, que a gente vai fazendo nas comissões de saúde aqui, esse e vários outros projetos, e é muito importante que você participe, procure o seu deputado, entre em contato com ele, venha nas reuniões, nós temos as frentes parlamentares que tratam desse tema, que aí vai se construindo políticas públicas juntamente com esses profissionais que vão nos ajudando aqui, trazendo sempre essas orientações. Agradecer bastante, então, doutora Elaine Dias, ela é PhD pela USP em Endocrinologia e Metabologia, e também direto da Paraíba, Vanille Valério Barbosa, Pessoa Cardoso, diretora da Asbram, Associação Brasileira de Nutrição, que em maio tem um evento maravilhoso em São Paulo, aqui também, já fizemos a propaganda aqui. Obrigado também, viu, doutora Vanille? Eu que agradeço. Convido todos os nutricionistas e nutricionistas a se filiarem à Asbram, vai lá na asbram.org.br. Um prazer estar aqui com a doutora Elaine, estar aqui conversando sobre um tema que é tão caro para mim e para a nossa população como um todo. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou, obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.